Na escuridão da serra, entre o silêncio das pedras e o vento frio que corta a madrugada, muitos viajantes juram ouvir o choro de uma mulher vestida de branco, uma noiva abandonada que nunca encontrou descanso. Essa é a história da assombração mais temida da Serra do Cipó, em Minas Gerais. A Noiva de Pedra. Dizem que toda a serra guarda mistérios. Algumas escondem tesouros, outras lendas de guerreiros esquecidos. Mas a Serra do Cipó, em Minas Gerais, abriga um fantasma que há gerações assusta viajantes, moradores e curiosos. Ela é conhecida como a Noiva de Pedra, uma aparição feminina que surge nas estradas de terra, nas trilhas de mata fechada e até mesmo no alto dos penhascos. Seu vestido branco reluz sob o luar, mas não há vida em seus olhos, apenas tristeza, dor e um silêncio capaz de congelar o sangue. O mito é tão forte que, mesmo com os avanços da modernidade, ainda hoje caminhoneiros, trilheiros e turistas relatam experiências inexplicáveis. Alguns afirmam ouvir o assobio do vento transformado em canto nupcial. Outros garantem que já ofereceram carona a uma bela jovem de branco. Mas quando olharam pelo retrovisor, não havia ninguém no banco de trás. Antes de falarmos dos relatos modernos, precisamos voltar ao início, à origem dessa história que mistura amor, tragédia e vingança. Conta a tradição oral que no final do século XIX, a pequena região da Serra do Cipó vivia em clima festivo. Uma família importante local preparava o casamento de sua filha mais nova, uma jovem descrita como bela, delicada e sonhadora. Ela estava noiva de um rapaz que prometera amor eterno. O vestido já estava pronto, bordado à mão, e a igreja da vila seria enfeitada com flores colhidas da própria serra. Mas no dia do casamento, algo terrível aconteceu. As versões variam, mas todas terminam em tragédia. Alguns dizem que o noivo simplesmente não apareceu. Teria fugido, com medo das responsabilidades, abandonando a jovem diante de todos. Outros juram que ele foi visto entrando em uma taberna, embriagado, confessando que jamais se casaria. A noiva, humilhada, saiu correndo pela estrada de terra. Vestida de branco, lágrimas escorrendo pelo rosto, subiu até o alto de um penhasco conhecido pelos moradores como Pedra do Sol. E ali, diante da imensidão da serra, ela teria se jogado. Seu corpo nunca foi encontrado, mas a partir daquela noite, o lugar nunca mais foi o mesmo. Dias depois da tragédia, moradores começaram a ouvir choros ao cair da noite. Um choro de mulher, profundo, arrastado pelo vento da serra. Homens que precisavam viajar no escuro, levando tropas de gado ou mercadorias, contavam ter visto uma figura branca atravessando a estrada. Alguns animais empacavam, se recusando a prosseguir, como se vissem algo que os olhos humanos não conseguiam enxergar. Com o tempo, relatos se multiplicaram. Viajantes viam uma mulher de branco caminhando sozinha, carregando um buquê murcho. Outros diziam que ela aparecia ao lado das carroças pedindo carona em voz baixa. Mas quando alguém aceitava, ela sumia antes mesmo de subir no veículo. Foi então que o povo começou a chamá-la de a Noiva de Pedra. A noiva que se lançou contra as pedras da serra e que até hoje estaria presa entre este mundo e o próximo. Com o passar das décadas, o caminho de terra deu lugar a estradas melhores. Mas a lenda continuou viva. Caminhoneiros que trafegam à noite pela MG-010, uma rodovia que corta a Serra do Cipó, são os que mais relatam encontros estranhos. Um motorista contou que, certa noite de inverno, viu uma jovem de branco na beira da estrada, acenando pedindo carona. Ele diminuiu a velocidade, mas algo no olhar dela o deixou arrepiado. Era um olhar fixo, vazio, sem brilho humano. Assustado, acelerou e seguiu viagem. Mas ao olhar pelo retrovisor, percebeu que a mulher já não estava mais ali. Outro caminhoneiro, menos cético, jurou que parou para oferecer ajuda. A moça entrou no caminhão, sentou-se no banco do passageiro e ficou em silêncio absoluto. Ele tentou puxar conversa, mas ela não respondeu. Quando parou em um posto para abastecer, olhou para o lado, e o banco estava vazio. O frentista, assustado, disse que não havia ninguém com ele desde o início. Casos assim se repetem. Alguns motoristas até evitam dirigir sozinhos pela serra depois da meia-noite. Não são apenas motoristas que juram encontros com a noiva. Trilheiros e aventureiros, atraídos pela beleza natural da região, também relatam experiências perturbadoras. Muitos dizem ouvir músicas de casamento ao longe, como se houvesse uma festa em algum lugar escondido entre as pedras. Mas,
ao seguir o som, não encontram nada além do vento soprando entre as árvores. Outros relatam ver véus brancos flutuando entre as copas, sempre desaparecendo quando se tenta chegar perto. Um grupo de jovens que acampava próximo à Pedra do Sol relatou ter ouvido, de madrugada, passos leves em torno da barraca. Ao espiar pela fresta, viram uma silhueta feminina parada a poucos metros. Ela não se movia, apenas os observava. Quando ganharam coragem para sair, não havia ninguém. Mas as marcas de pés descalços estavam impressas na terra ao redor do acampamento. A lenda ganhou ainda mais força por causa de uma tradição local. Em algumas festas da região, os mais velhos costumam encenar a história da noiva de pedra, como forma de manter viva a memória do mito. Eles dizem que, a cada geração, a alma da noiva reaparece para lembrar aos vivos de sua dor. E que só encontrará paz no dia em que puder concluir o casamento que nunca aconteceu. Por isso, algumas pessoas evitam pronunciar votos de matrimônio em voz alta na serra, temendo atrair o espírito. Há até relatos de casais que desistiram de realizar cerimônias na região, com medo de que a presença da noiva traga azar ou separação. Mesmo com o tempo, os relatos não diminuíram. Nas redes sociais, viajantes que passam pela Serra do Cipó continuam descrevendo encontros estranhos. Em 2019, uma turista publicou que, enquanto tirava fotos em um mirante, percebeu no fundo da imagem a figura de uma mulher de branco. Ela garante que não havia ninguém no local além dela e dos amigos. Em 2022, um grupo de ciclistas relatou ter visto uma mulher em posição de oração, no alto de uma pedra. Eles subiram até lá, mas encontraram apenas um buquê de flores frescas, como se alguém tivesse acabado de deixá-lo. Esses testemunhos fazem a lenda resistir ao tempo, alimentando ainda mais o medo e a curiosidade. Para muitos, a noiva de pedra é um espírito de vingança. Abandonada, humilhada e morta de forma trágica, sua alma nunca encontrou descanso. Ela vaga pedindo carona, pedindo companhia, tentando de alguma forma reviver o dia que lhe foi tirado. Alguns acreditam que ela não deseja apenas ser vista, mas sim arrastar os vivos para o mesmo destino. Há quem diga que motoristas que se acidentaram na estrada afirmaram ter visto uma mulher de branco instantes antes da tragédia. Seria coincidência? Ou a noiva estaria levando outros para acompanhá-la em sua dor eterna? Claro, há os que tentam racionalizar a lenda. O vento da serra pode criar sons estranhos que lembram cantos ou choros. A neblina noturna pode formar silhuetas que se parecem com véus brancos. E o medo coletivo pode induzir alucinações, fazendo viajantes acreditarem em algo que não está lá. Mas ainda assim, há detalhes que desafiam qualquer lógica. Flores frescas deixadas no alto de pedras inacessíveis. Marcas de pés descalços em lugares onde não havia ninguém. E fotografias que mostram figuras que não estavam no local no momento do clique. Seja fruto da imaginação ou de algo sobrenatural, a lenda da noiva de pedra continua viva na Serra do Cipó. Para alguns, ela é apenas um conto popular que ajuda a explicar o medo do desconhecido. Para outros, é um espírito real, preso no tempo, condenando-se a reviver sua dor eternamente. Na próxima vez que você passar pela estrada, especialmente nas noites frias e silenciosas, preste atenção. Se ouvir passos atrás de você, ou perceber uma mulher de branco pedindo carona, pense 2 vezes antes de parar, porque dizem que uma vez que a noiva de pedra entra no seu caminho, nunca mais você volta a viajar sozinho. E você? Teria coragem de encarar a estrada da Serra do Cipó à noite, sabendo que a qualquer momento, uma noiva pode surgir diante dos seus olhos?